Mas como é gratificante, né? Abra comigo o Salmo 46. Projeta ali para nós, Salmo 46. Enquanto você folheia a sua Bíblia ou abre aí o seu celular, Salmo 46. Diga assim comigo: Deus é refúgio e socorro bem presente. Diga de novo: Deus, ele é refúgio e socorro bem presente. Salmo 46, a partir do versículo 1, nós vamos ler todos os versículos do Salmo 46. Ele é curto. Eu gostaria que agora você não se movimentasse mais. As crianças já foram para o Ministério Infantil, está tudo bem. Amém? Vai estar ali na projeção, eu vou ler até o último versículo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você pode repetir comigo? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Os gentios aqui são os incrédulos, aqueles que não creem, aqueles que não aceitam a palavra de Deus, aqueles que não acreditam na palavra de Deus. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Incline sua cabeça por um instante. Pai, esta é a tua palavra, nós te louvamos, porque podemos estar neste culto tão especial para esta casa, para cada vida que aqui está. Te peço que o Senhor ministre ao nosso coração. Sabemos que o Senhor está presente pela ação do teu Espírito Santo se movendo em cada um de nós e através de nós neste lugar. Ministra o coração da tua filha, do teu filho, daqueles que nos assistem neste momento pelas redes sociais. Fala o coração da tua igreja, Pai. Nós cremos que o Senhor tem uma palavra rema para cada um de nós e não nos dispense daqui da mesma maneira. Somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já permitiu nesta casa e celebramos o teu nome, na beleza da tua santidade, no nome de Jesus. Amém. Amém? Esse salmo, querido, ele vem de encontro à realidade dos dias que nós estamos vivendo. Notícias ruins que cercam as famílias da nação brasileira neste momento. Diante de todo esse tumulto que nós estamos vendo na nossa nação, o Senhor está declarando neste salmo: eu, o Senhor, diga comigo, eu, o Senhor, serei exaltado sobre a terra e sobre as nações. Amém? O Senhor, ele é aquele que ele tem um domínio sobre todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Basta apenas uma palavra de Deus e tudo muda, tudo transforma-se, tudo destrói-se. Basta apenas uma palavra do Senhor. Mas olharmos a realidade nas mídias televisivas, nos jornais, o que nós temos observado são muitas notícias ruins. Temos informações pelas redes sociais instantâneas.
Isso é muito rápido. Tragédias, crises, colapsos, más notícias e tantas coisas. E apesar de todas essas notícias que nós temos visto e ouvido, apesar das notícias ruins, apesar do momento que a nação brasileira está vivendo, apesar do momento que o mundo está vivendo, a nossa nação nunca viveu uma crise política e institucional como nos nossos dias. Apesar disso, tudo que nós estamos vendo, a palavra do Senhor para mim e para você nesta noite é esta: o Senhor está declarando: aquietem-se, fiquem quietos, saibam que eu sou Deus e eu serei exaltado sobre as nações, sobre a terra. Então, eu e você precisamos nos apegar às verdades absolutas da palavra de Deus. Diga comigo: Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Diga para alguém que está do seu lado: a palavra de Deus não há sombra de variação, e ela jamais voltará vazia, para a qual ela é lançada. Amém, amados? O Espírito Santo que habita dentro de mim, que habita dentro de você, que habita em nós, é Ele que testifica, é Ele que nos dá esse discernimento. E não somente este discernimento para viver o que o Salmo 46 está dizendo: olha, o Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente, apesar das circunstâncias do momento, apesar das más notícias, apesar das circunstâncias que está cercando o mundo e a nossa nação. O Senhor está declarando: olha, aquietem-se. Por quê? Porque o Espírito de Deus é Ele que testifica. E se não bastasse isso, além do Espírito de Deus estar testificando, agindo dentro de mim, gerando a paz que o mundo jamais nos dará. Diga para alguém: a paz que excede todo entendimento. Só o Senhor pode nos dar. Amém? Só o Senhor pode nos dar. E se não bastasse isso, Ele nos dá a certeza de que Ele está cuidando de tudo, Ele nos enche do seu Espírito, nos dá a sua paz, e além do mais, Ele nos habilita a sermos um instrumento no meio do caos, a sermos uma voz profética no meio das más notícias. Levante sua mão e diga assim: eu creio que apesar das circunstâncias deste momento, apesar das más notícias, o Senhor está me levantando como uma voz profética, como uma voz de libertação, como uma voz de cura, como uma voz de refrigério, como uma voz de transformação para aqueles que estão à minha volta. Diga amém. Porque eu e você somos chamados para rebater as más notícias. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 29, o apóstolo Paulo vai declarar à igreja que estava em Éfeso, ele vai dizer: olha, não saiam da vossa boca. Antes da gente continuar, diga comigo: o poder da vida e da morte está na boca. Amém? Provérbios diz que o poder da vida e da morte está na boca. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em uma das suas cartas que o poder da nossa língua, o poder da nossa boca, pode edificar e pode destruir. Paulo também vai dizer que a língua, ela, se você não dominá-la, ela acaba destruindo não somente a sua vida, mas a vida daqueles que nos cercam. Palavras, elas podem edificar, mas elas também destroem. Por isso, Paulo ele vai dizer: olha, uma grande embarcação, ela é uma grande embarcação, tem um pequeno leme, e aquela embarcação é conduzida por aquele pequeno leme, mas quando ele diz a respeito da nossa língua, ele vai dizer: olha, muitos não têm o domínio dela. Por isso aqui em Efésios, coloca para mim por favor, capítulo 4, versículo 29, ele vai dizer: olha, não saiam da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente, na minha tradução, aí vai estar torpe, quer dizer destruição, a minha está na NVI, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente aquela que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de comuniquem graça àqueles que ouvem. Diga comigo: comunicar graça para aqueles que ouvem. Porque quando as pessoas
E o momento é esse. O que nós temos visto são notícias distorcidas, notícias ruins, notícias que têm assolado, né, a nação brasileira, e muitas vezes as pessoas entram em desespero, mas a igreja, nós somos chamados, o corpo de Cristo, a igreja, como uma voz, como um instrumento para ser embaixadores do reino, anunciadores de boas novas, anunciadores de boas notícias. Por isso que ele vai dizer aqui, ó, que para que comunique graça àqueles que ouvem. E o que é graça? É o favor de Deus. O salmista está dizendo, olha, o Senhor, vosso Deus, ele será exaltado, o Senhor é aquele que será com vocês, ele será conosco. E olhando a realidade, né, nós estamos falando sobre os dias do momento, más notícias, né, coisas ruins, principalmente no meio político. É isso que nós temos visto. E nós, como igreja, eu anotei aqui, precisamos nos levantar como uma voz de profecia no meio do caos. A palavra de Deus diz que as trevas se levantam, mas a luz se sobressai sobre as trevas. Isaías, capítulo de número 60, ele vai profetizar, milhares de anos antes de Jesus nascer, ele profetiza sobre o caos que está sobre os povos, sobre as nações. Ele vai dizer, olha, levante, ele está falando da igreja, levante, Isaías capítulo 60, versículos de 1 a 4, levante-te, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor está sobre você, porque a escuridão e as trevas cobriram a terra, os povos, mas sobre ti virá surgindo a luz do Senhor, a sua glória se verá sobre ti. E olha o que ele vai dizer, e os gentios caminharão à sua luz. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você é luz do mundo. Diga, você é luz que clareia, ilumina no meio da escuridão. Amém? Porque quando há trevas, você não enxerga com clareza, é verdade ou não é? Mas quando você liga a luzinha do seu celular, pode ser a pior treva que existir, ela prevalece, sim ou não? Prevalece. E é este você, é isso que o Senhor está dizendo, olha, levanta-te, resplandece. E ele vai dizer mais, olha, os povos, os gentios caminharão à tua luz, os reis ao teu resplendor que te nasceste. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos esses se ajuntaram e vêm a ti, os teus filhos virão de longe, as tuas filhas serão criadas ao teu lado. A abertura do culto hoje foi, a André abriu lá em Apocalipse, falando sobre o grande dia do Senhor, que ele virá, né? Ele virá sobre as nuvens, o grande dia do Senhor. Então nós precisamos preparar o grande dia do Senhor. Quando ele virá? Quando a igreja manifestar a presença dele, a luz dele, a glória dele, para que a escuridão que tem cobrido a terra seja dissipada. Amém, amados? Deus, ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Diga comigo, aquilo que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Apesar de toda a loucura que o nosso país está vivendo neste momento, apesar de tudo aquilo que a nação brasileira está vivendo, nós sabemos em quem nós temos crido. A nossa esperança, a nossa confiança não está em homens ou em governos, a nossa esperança está no Senhor. Ele é aquele que nos sustenta com a sua destra, ele é aquele que nos ampara, ele é aquele que nos conduz. E a palavra do Senhor para mim e para você nesta noite é esta: aquiete o seu coração, creia no Senhor, confia nele e certamente ele cuidará de todas as coisas. Você pode dizer amém comigo? Então ele está dizendo para mim e para você nesta noite, olha, aquietem-se, saibam que eu sou Deus, eu serei exaltado sobre a terra e sobre as nações. E o que eu e você como igreja precisamos fazer? Diga assim comigo, as armas da nossa milícia. Diga mais alto, as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus. Amém?
E o que e o que 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14 vai dizer? Estas são as armas da igreja. Projeta para nós, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Quais são as armas que a igreja precisa usar num momento como esse? O que nós precisamos fazer? Se o meu povo, leia comigo, vamos lá, 1, 2, 3. Se o meu povo... Diga amém. E eu ouvirei e curarei a sua. Levante sua mão comigo e diga: eu creio. O Senhor está me levantando como uma voz que vai profetizar, que vai liberar o poder transformador, o poder restaurador, o poder de cura sobre a nossa nação. Diga: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Diga: o Senhor é poderoso para mudar rei, instituir reis, estabelecer reis e destituir reis. Diga: eu creio na promessa que diz: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo sofre. Mas diga: em nome de Jesus, a nossa nação pertence ao Senhor. Então nós como igreja temos que fazer o que 2 Crônicas está dizendo. Estas são as armas que nós temos que usar. Clamar ao Senhor, buscar a face do Senhor, e Ele abrirá as janelas dos céus e manifestará do seu poder sobre a terra, sobre a nossa nação. Amém? Em nome de Jesus. Por isso Deus está arrancando as nações das trevas. De que maneira? Estabelecendo o seu reino. Estabelecendo o seu reino. E como o reino de Deus é estabelecido? Levante mais uma vez a sua mão e diga comigo: eu sou chamado. Nação santa, povo escolhido, sacerdócio real, para anunciar as boas novas daquele que nos libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, amados? Deus está nos chamando para influenciar pessoas que estão à nossa volta, que cercam as nossas vidas. Nós somos chamados como embaixadores do reino, como ministro de boas novas. Para quê? Para curar, para anunciar, para libertar os aflitos, os cativos, os angustiados, para trazer refrigério para as pessoas nesses dias, diante de tantas incertezas que nós temos ouvido. É verdade ou não é? E a igreja tem o poder para mudar tudo isso. A luz que brilha sobre as trevas é superior a qualquer trevas, maior do que toda a opressão. Diga comigo: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém, amados? Maior é aquele que está em nós, queridos. Os anjos, a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor, eles estão acampados ao seu e ao meu redor. Amém? Os anjos do Senhor estão guardando, como foi declarado aqui na oração da Andréia, que o Senhor enviasse os seus anjos, anjos ministradores, anjos guerreiros, anjos lutando pela sua e pela minha família, pelas nossas famílias, pela nossa nação. Diga comigo: os anjos do Senhor, eles vão à minha frente, à minha retaguarda, à minha direita, à minha esquerda. Não temerei mal algum, porque o Senhor forte e poderoso está lutando as nossas guerras. Você pode dizer amém por isso? Então, a partir do momento que eu tenho uma consciência, diga comigo: consciência. A partir do momento que eu tenho uma consciência do reino que eu e você pertencemos, nós não temeremos as más notícias, porque nós estamos alicerçados, firmados nas promessas deste Salmo 46. Eu e você, diariamente, igreja, nós precisamos cultivar esta consciência
E como isso é cultivado, pastor? Como isso é ativado diariamente? Pela ação, pela instrumentalidade do Espírito Santo que habita dentro de você. Amém por isso? Precisamos cultivar essa consciência. Diga para o seu irmão assim, a maior força, olhe para o seu irmão, olhe para alguém, diga isso. A maior força do universo habita dentro de você. Cristo está em você, está em mim. Amém? Porque a partir do momento que eu e você temos essa consciência, a partir do momento que nós temos esta convicção de que Deus está em nossas vidas, toda tristeza, toda angústia, todo medo, toda insegurança, todo medo das más notícias, na presença dEle, se vai. Amém? Diga comigo, na presença dEle, todo medo, toda angústia, toda preocupação, toda ansiedade, vai embora. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que o jugo que pesa sobre nós, por causa da unção do Espírito de Deus, será despedaçado. Então, olhe para o seu irmão e seja essa voz mais uma vez. Diga, aquiete o seu coração. Não temas más notícias. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Amém? Você pode dizer amém por isso? Quantos podem levantar suas mãos comigo e diga assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Você pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Deus está nos chamando, igreja, e este é o momento propício. Este é o momento oportuno, este é o momento. Olha para o seu irmão e diga, este é o momento. Amém, amados? Este é o momento, porque guarde uma coisa, o poder que está em você, ele não se manifesta quando tudo está bem. O poder da fé, ele se externa quando o caos está estabelecido. O povo pôde se manifestar em fé quando entraram no deserto. O povo pôde se manifestar em fé quando eles olharam para as águas do mar e o mar se abriu. Era um momento de dificuldade, era um momento de caos, era um momento de dor, mas o poder que opera se manifestou. É nestas horas que a igreja é chamada a se levantar para trazer paz no meio do caos, é trazer luz no meio da escuridão, é trazer direção para aqueles que estão tateando no escuro, sem rumo, porque a palavra do Senhor para mim e para você nesta noite é esta: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, eu serei exaltado sobre as nações e sobre a nação brasileira, em nome de Jesus. Diga amém. Precisamos ser esta voz que vai anunciar a libertação. Precisamos ser essa luz no meio da escuridão. Precisamos libertar aqueles que estão cativos na incredulidade, no desânimo, na dúvida, no medo, na insegurança, nas garras de Satanás. Diga comigo, eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Diga, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Amém, amados? Se você fizer uma retrospectiva da sua vida hoje, olhe de onde o Senhor te tirou. E olha quantas coisas boas Ele já fez na sua vida. Por isso o profeta vai dizer, eu preciso trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Então olhe para a pessoa que está do seu lado, ainda que as circunstâncias sejam difíceis. Não perca a tua esperança. Levante comigo a sua mão e diga assim, eu creio. O tempo da espera não vai matar e não vai roubar a minha esperança. Eu sei quem eu tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso para fazer em minha vida infinitamente, muito mais além daquilo que eu penso e daquilo que eu peço. Diga assim, porque desde a antiguidade não se viu com os olhos e não se ouviu com os ouvidos um Deus que trabalhe além de ti.
Diga, Ele é fiel para cumprir. Você crê nisso? Dê um glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor por isso. Aleluia! Porque a realidade dos dias, igreja, tem trazido uma insegurança. As pessoas estão inseguras, as pessoas estão com medo. E o que é insegurança? Insegurança é você colocar a sua segurança no lugar errado. Isto é insegurança. Por isso você declarou comigo: eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso. Ele pode fazer. O que é impossível para mim ou para você, para Ele não é. Agindo o Senhor, ninguém impedirá. Amém, igreja? Você precisa dar lugar, sabe, a voz que garante você a segurança, a convicção. Não dê confiança ao sopro, às mentiras que o inimigo muitas vezes lança contra você e contra mim. Diga de novo: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Quem é maior? Deus. E por que às vezes você está acreditando? Por que às vezes você está acreditando nas mentiras de Satanás? Por que às vezes você está dando mais crédito na mentira dele do que nas verdades absolutas que você está ouvindo agora? Diga comigo: a palavra de Deus é a verdade absoluta. Nela não há sombra de variação. E ela jamais voltará vazia para a qual ela é lançada. Então, quem tem a última palavra? O Senhor tem a última palavra. É Ele que tem a estratégia, é Ele que tem o caminho para nos conduzir. E eu tenho certeza, quando nós aprendemos a depositar nele, quando nós temos essa expectativa, quando nós temos esta convicção, quando nós temos esta esperança, e essa esperança, ela não pode morrer. Por que não pode morrer? Porque maior é o que está em você. O Espírito de Deus é Ele que testifica, é Ele que conduz, é Ele que direciona, é Ele que encaminha. Então aquilo que os teus olhos ainda não viram, os teus ouvidos ainda não ouviram, ainda não chegou ao teu coração, é que a palavra de Deus diz: o Senhor é aquele que luta as minhas guerras, é aquele que trabalha em meu favor. Diga comigo Salmos 9, 10. Diga comigo Salmos 9, 10. Vamos lá: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais desamparastes aqueles que te buscam. Amém, amados? Então, olhe para o seu irmão e seja uma voz e diga: não troque. Diga de novo: não troque a sua confiança em Deus pela confiança nos homens, ou das circunstâncias, ou o momento que nós estamos vivendo. Diga comigo: porque o momento, a tribulação, ela é momentânea, ela é breve, ela é passageira. Levante sua mão e diga: ainda que o homem exterior, diga de novo, ainda que o homem exterior esteja abalado, todavia o homem interior, ele permanece de pé, porque aquele que prometeu está nos sustentando com a sua destra poderosa. Não temeremos as más notícias, porque o Senhor é aquele que nos conduz em passos firmes em direção ao seu propósito para a sua vida. Creia que a promessa é sua, não as mentiras das circunstâncias e do momento, mas as verdades absolutas da palavra de Deus para a tua vida e para a tua casa, em nome de Jesus. Salmo 56, 3, eu quero terminar aqui. Projeta ali para mim. Não, eu acho que 56, perdão. 56, 3. Eu anotei aqui. Isso. Vamos ler juntos ali? Vamos lá? 1, 2, 3. Quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Porque a realidade de muitas pessoas esses dias é essa: angustiadas,
o medo, a insegurança, desorientadas. E sabe quem é a solução? Sabe quem é a solução? Diga a igreja. Diga, eu sou a igreja. Diga, eu sou o instrumento de Deus para trazer paz, alívio, refrigério, um portador de boas notícias, aquele que anuncia as boas novas, aquele que anuncia as promessas da palavra de Deus. Sabe quando é que eu tenho essa convicção? É quando eu me livro dos lixos emocionais. É quando a ansiedade, sabe, ela é como um sapato que está te machucando, porque está apertado. Deus hoje está nos livrando, Ele quer isso para mim e para você, de todos os sentimentos que nos aprisionam. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, vai dizer assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso, não, até aí, só o versículo 9, só 9, para com Ele. O que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite, no Salmo 46, aquietem-se. Saibam que eu sou Deus. Eu serei exaltado. Eu serei honrado, eu serei glorificado. E você pode ter certeza. O Senhor, ainda que pareça tardar-se, Ele jamais tardará. Ele não chega adiantado nem atrasado, Ele chega na hora certa. Diga comigo, eu preciso aprender a confiar, a esperar no Kairós de Deus. Diga, esperei pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então coloque o seu coração, querido. Coloque o seu coração e toda a sua confiança no Senhor nesses dias que nós estamos enfrentando. A nação brasileira vai passar um período muito difícil. Muito difícil. Mas nós sabemos que a nossa esperança, nós sabemos que a nossa confiança, nós sabemos que a nossa convicção está no Senhor. E nós não seremos envergonhados. E não serão envergonhados nem confundidos aqueles que nele confiam. Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo o seu poder, que em nós opera. Amém? Não desista. Não desanime. A vida cristã sempre será respaldada por grandes desafios. E o meu conselho para você, e para você que está nos visitando hoje, eu não sei qual é as tuas convicções, eu não sei em quem você tem se apegado para caminhar, porque eu quero dizer algo para você. Vocês ouviram aqui pessoas falando do que representa a presença de Deus na sua vida, o que representa uma experiência com Jesus, antes de Jesus e depois de Jesus. Talvez você tenha depositado a tua esperança nas notícias que o governo está trazendo, que os noticiários estão trazendo. Talvez a sua esperança esteja em homens, em pessoas, em circunstâncias ou situações. Mas eu quero dizer para você, se você hoje depositar a sua esperança no autor e consumador da sua fé, você vai sair daqui com uma outra ótica para a vida, com uma outra maneira de enxergar a vida. Os teus olhos espirituais podem ser abertos, e se hoje você decidir entregar ao Senhor, porque o Salmo 46 vai declarar, o Senhor está guardando, o Senhor está cuidando, Ele está, sabe, mantendo a sua promessa na vida daqueles que temem e conhecem o nome dele. Portanto, o que o Senhor está me ensinando, para mim e para você hoje, é que você precisa perseverar numa caminhada chamada fé. Porque, guarde uma coisa, a luta, ela é momentânea, ela é passageira. Mas quando ela se torna momentânea e passageira? Quando eu tenho uma convicção de quem está lutando por mim. É porque eu não estou lutando sozinho, eu não estou enfrentando sozinho. A esperança,
ela é renovada à medida que o Espírito de Deus trabalha dentro de mim e dentro de você. E eu gostaria que nós lêssemos o último versículo. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas somos daqueles que creem e são salvos. Somos daqueles que creem e são salvos. Não permita que más notícias, que sentimentos contrários paralisem a jornada linda que o Senhor tem para você e para a sua casa. Certamente, quando você tem essa convicção de que Ele está cuidando, de que Ele está trabalhando, você vai poder declarar o que você declarou no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Sabe quando Davi escreveu este salmo, Salmo 23? Quando ele fala do vale da sombra da morte, na região que ele habitava, havia um lugar chamado Vale da Morte. E Davi compôs esse poema, que é um poema, o salmo, é que naquele lugar, quando as pessoas passavam por ali, era um vale, um desfiladeiro, os malfeitores se escondiam nas brechas, os malfeitores se ocultavam naquelas cavernas, naquele vale, e ele é escuro. Quem passava com o rebanho, quem passava com alimentos, com mantimentos, com mercadorias, eles eram saqueados. Alguns eram mortos para que pudesse ter roubado os seus despojos, os seus bens. Por isso Davi, ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém? Não permita que más notícias que nós estamos vendo na nossa nação neste momento, não permita que sentimentos contrários paralisem a tua jornada. As verdades que o Senhor está declarando para a tua vida e para a minha vida, precisa todos os dias serem restauradas à nossa memória, trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Amém? Eu gostaria que você, por favor, se colocasse de pé no seu lugar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante. Onde você está? O Senhor está nos ensinando hoje que, por mais difícil que seja o momento, você precisa manter a tua esperança. O Senhor Jesus está aqui entre nós nesta noite, e Ele quer que você tenha a sua esperança renovada. Coloque a sua esperança no Senhor e não nas notícias deste momento. Coloque a sua esperança no Senhor e não naquilo que você tem visto, os acontecimentos que estão cercando a nossa nação. O Salmo 103 vai dizer assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça, Senhor, de nenhum dos teus benefícios. Talvez você chegou aqui hoje com a sua alma aflita, diante de tantas más notícias que nós temos visto na nossa nação, principalmente no meio político. O que nós temos visto tem nos inquietado, tem nos preocupado, tem nos deixado ansiosos, mas a palavra do Senhor para mim e para você é esta: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, e eu serei exaltado sobre a terra e sobre as nações. Que nesta noite você possa
olhar para o autor e consumador da sua fé. Ele sempre será o teu socorro bem presente. Ele é o Senhor. A Bíblia diz que Ele é o Deus da provisão. Ele é Jeová Jireh. Ele é aquele que cuida das tuas e das minhas necessidades. Hoje, o Senhor, Ele está trazendo para dentro de mim, para dentro de você, uma esperança renovada. Traga ao teu coração uma certeza de que Ele tem o controle absoluto e a resposta final para todas as coisas. Ele tem a resposta. Mesmo diante dos dias difíceis que nós temos visto, mesmo nos dias difíceis, seja perseverante. A esperança, a perseverança, ela é a alavanca que move as mãos de Deus em seu e meu favor. Porque na esperança fomos salvos. O Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz, para que vocês possam ser abundantes no Espírito Santo. E eu quero orar com você. Se você chegou aqui hoje e existe aí dentro de você alguma inquietação, talvez a sua alma está aflita, talvez seja um problema de ordem familiar, eu não sei. Não propriamente as notícias que estão assolando o Brasil, mas de repente é um problema de ordem familiar, talvez um problema de saúde, talvez um problema profissional, eu não sei. Mas a palavra do Senhor para mim, para você hoje é esta: aquietai-vos, eu sou Deus. Que a tua esperança hoje seja ativada, renovada, e que a tua alma agitada se aquiete. Porque Davi, num dos momentos mais difíceis da sua vida, ele declarou: porque está abatida, ó minha alma, porque se agitas dentro de mim, espera em Deus. Espera em Deus. Querido, querida, você que está aqui hoje, esta é a palavra do Senhor para nós. E eu quero terminar este culto orando por você. Se você chegou aqui hoje, existe alguma área da sua vida que isso tem te trazido inquietação, tem te trazido preocupação, tem te trazido incerteza, tem te trazido medo, tem te trazido preocupação, ansiedade, sabe? Tem roubado o teu sono, tem roubado a tua paz, a tua alegria. Isso tem te deixado temeroso, sem expectativa, sem esperança. Se você está aqui hoje, ainda com seus olhos fechados, levante sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. É muita gente. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar. Eu vou orar com você de onde você está. Você que levantou a sua mão, coloque suas mãos sobre o seu coração agora, ainda com seus olhos fechados, aonde você está. Eu quero orar com você. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se perdem, se embravecem, se angustiam, os reinos se movem, porém o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemple as obras do Senhor. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a nação brasileira e sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Ele é o nosso refúgio.
Eu quero que você faça comigo esta oração. Diga assim: Senhor Jesus, esta é a tua palavra, nela não há sombra de variação. E hoje, eu creio que o Senhor está trazendo respostas para cada uma das minhas necessidades. Eu creio, Senhor, que o Senhor está derramando sobre a minha vida refrigério, restauração, renovação. A minha esperança não será estribada nas coisas desta vida ou nos homens. A minha esperança hoje está sendo renovada. Há um tempo novo o Senhor está preparando, e eu creio que este tempo da espera não vai me matar e não vai roubar a minha esperança. Eu creio, Senhor, que a tua palavra, ela se estabelece e ela se cumpre na vida daqueles que te buscam, na vida daqueles que temem e conhecem o teu nome. E nesta noite, Senhor, eu derramo o meu coração, a ansiedade da minha alma, a inquietação da minha alma, a aflição desses dias, derramo aos teus pés, Senhor. Este é o lugar mais alto que eu preciso estar, Senhor, aos teus pés. Traz sobre mim hoje, Senhor, a certeza, a convicção de que o Senhor está cuidando de todas as coisas, nada está fora do teu controle. A resposta final para a minha vida e para todas as coisas que diz respeito à minha vida está nas tuas mãos. Eu entrego ao Senhor a minha vida, a minha casa, a minha família, as minhas preocupações deste dia, destes dias, Senhor. Derrama sobre mim a tua paz que o mundo jamais me dará, a paz que excede todo entendimento. Só o Senhor pode me dar. E hoje eu creio que estas verdades que foram declaradas vão se cumprir sobre a minha vida, sobre a minha constituição, a minha família, porque esta é a promessa do Senhor.